Gente, bom dia. Que a graça e a paz estejam com todos. Aqui nós estamos mais uma vez produzindo aqui esse vídeo para compartilhar com vocês uma verdadeira paixão que Deus tem colocado no nosso coração. De descobrirmos os tesouros de sabedoria, de conhecimento que existe na palavra e trazer isso de forma prática e aplicada para a nossa vida. Esse é o nosso foco que a gente vai perseguir nesse canal. Eu tenho, acho que eu já compartilhei em outros vídeos, eu tenho, como pastor, eu tenho observado que, para quem não me conhece, eu sou o pastor William, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica no Sol Nascente. Então, eu como pastor, eu tenho observado que existe um divórcio, uma separação entre aquilo que Deus quer que nós vivamos, em termos de qualidade de vida, para aquilo que nós efetivamente temos vivido. O que eu quero compartilhar aqui é uma verdade que está revelada, onde Deus deixa claro que o desejo dele, ele quer, é um desejo de Deus para a vida do seu povo, que nós venhamos a compartilhar os tesouros de sabedoria e conhecimento que pertencem a Cristo. Percebem a profundidade dessa verdade? O quanto nós precisamos aprender? É desejo de Deus, gente. É desejo de Deus que nós aprendamos, que nós tenhamos acesso, que nós nos apropriemos dos tesouros de sabedoria que existem na pessoa de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, a palavra fala assim: Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. É isso que Paulo está falando aqui nessa carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que é a carta que o grande tema dela é exatamente esse, é tratar da suficiência de Cristo. E um pouquinho mais embaixo, capítulo 2 do livro de Colossenses, versículo 3, fala assim, que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, aqui fica claro que Deus deseja que nós venhamos a participar desse nível de sabedoria e conhecimento para a nossa vida. Vamos aqui na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, fala assim: Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, olha o que Paulo está falando aqui. É possível que a gente tenha a mente de Cristo. Claro que nós temos inúmeras, diversas limitações por causa da nossa natureza caída. Mas mesmo dentro dessa nossa natureza caída, é possível que nós venhamos a pensar como Cristo. Olharmos para a realidade a partir da mente de Cristo. O que acontece na nossa prática, na nossa vida prática, é algo que muitas vezes é muito distante disso. Porque a gente tem muitas perguntas que nós não temos respostas. E isso nos aflige. Problemas no nosso relacionamento conjugal, problemas de educação do filho, problemas financeiros, problemas de saúde. Então, a gente vive, às vezes, um verdadeiro caos emocional, espiritual, que muitas vezes, para quem está de fora, não percebe. Né? A gente põe aquela máscara de felicidade, mas no nosso coração a realidade é outra. E muitas vezes a gente vai vivendo dessa forma. Uma outra coisa que a gente faz muito é negar. A gente não sabe lidar, a gente nega. Não é? Eu, como um homem casado há 35 anos, eu posso dizer isso aí, afirmar isso aí, que eu já passei por algumas experiências. Que o homem é mais apropriado a negar o problema. Né? A gente tem um problema, você quer deixar o cara com dor de barriga, tonto, passando mal, é a mulher chegar precisando discutir nosso relacionamento. A gente passa mal, a gente foge, a gente finge que não é, né? É fraqueza, pode ser engraçado, mas isso é covardia. Mas essa é uma atitude também
que a gente nega. O problema é como se a negação fosse resolver, e não vai. Né? Muitas vezes isso desemboca numa separação, isso para tratar questões relacionais, né, a nível conjugal, mas existem várias áreas da nossa vida. Então, o que acontece é que muitas vezes a nossa realidade não combina com esse desejo de Deus. Então, existe um divórcio, existe uma separação que nós precisamos entender o porquê que essa separação existe e, mais do que isso, nós possamos desconstruir essa separação e estabelecermos uma ponte entre aquilo que Deus quer e aquilo que eu vivo. E esse é o nosso objetivo aqui com esse estudo. Nós vamos aqui trabalhar em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, Paulo ele nos ensina a construir essa ponte e destruir esse muro que existe de separação, esse divórcio entre a qualidade de vida que Deus deseja para os seus filhos ao compartilhar os tesouros, sabedoria de Cristo e a vida real que nós levamos. Não se trata aqui de uma receita de bolo, nós somos muito mais complexos do que isso, do que 7 passos para ser feliz, 4 passos para conhecer Deus. Não é esse o objetivo, mas aqui eu tenho Paulo, de uma forma bem didática, ele pontua 4 aspectos que nós precisamos entender e nos apropriar para que esse divórcio entre aquilo que Deus quer que nós vivamos, em termos de qualidade de vida, sabedoria e conhecimento, e aquilo que nós efetivamente vivemos, seja desconstruído. E o primeiro está aqui em 1 Coríntios 2, versículo 6. Fala assim: no entanto, quando estávamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é um mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Aqui ele fala um pouco da salvação, mas eu quero ressaltar aqui é que aqui existe uma expressão forte, pelo contrário, né? Aqui Paulo deixa claro que a sabedoria humana e a sabedoria divina, elas não são apenas diferentes, elas são opostas. A sabedoria humana, ela é inimiga da sabedoria de Deus. Ela é terrena, ela é diabólica. Tiago 3 fala sobre isso. Então, o primeiro aspecto para nós construirmos essa ponte entre o real e aquilo que nós vivemos e aquilo que Deus quer, é nós entendermos que nós não temos respostas para isso fora da palavra de Deus. A situação aqui é clara. Nós temos que negar a sabedoria humana. Quando eu falo sabedoria humana, gente, vamos deixar claro, eu não falo de ciência, de tecnologia, né? Não estou falando disso. Sabedoria humana que nós estamos negando é quando nós queremos prover respostas humanas para aquilo que só Deus pode responder. Às questões do nosso propósito, da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? Qual deve ser a nossa relação com o nosso Criador? São respostas que estão além daquilo que é visível. Isso que é visível, Deus nos proveu de capacidade, de intelecto, né? Em termos de tecnologia, de ciência, isso é fruto da graça comum de Deus. Então, quando nós devemos negar a sabedoria humana, é disso que eu estou falando. A sabedoria humana, veja bem, versículo 18 fala assim, capítulo 1. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham, para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Versículo 24. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender é que para que nós vivamos a qualidade de vida que Deus quer que nós vivamos, que nós tenhamos, nós nos apropriemos dos tesouros de sabedoria e conhecimento que estão em Cristo, é nós negarmos, rejeitarmos a sabedoria humana. Nós precisamos ter humildade para isso. Esse é um aspecto importante que vai permear todo o nosso raciocínio. Tiago 1,21, a parte B do versículo, fala que nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus. Temos que declarar a nossa total incompetência
em termos de sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Enquanto nós ficarmos nessa luta, querendo propor respostas próprias, esse divórcio vai continuar entre aquilo que Deus quer que nós vivamos e aquilo que nós efetivamente vivemos. Então, esse é o primeiro ponto. Negar a sabedoria humana. O segundo ponto está no versículo 10, 1 Coríntios 2:10, fala que, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. A sabedoria divina, ela foi revelada. Isso quer dizer que a fonte, a origem desse conhecimento não está nesse mundo. Veio da eternidade para nós. É algo que nós não temos acesso por meios próprios. Nós precisamos do Espírito Santo. Isso complementa o que eu falei anterior. São pontos que vão se complementando. É a revelação. A fonte do conhecimento é estranha a nós. É diferente. Se Deus não se revelasse, nós não teríamos acesso a esse tipo de conhecimento. E isso, então, de novo, traz para a gente a necessidade de nós trabalharmos a nossa mansidão, a nossa humildade, com relação àquilo que foi revelado. Se nós chegarmos para a palavra cheio de quês e porquês e senãos, nós vamos ter dificuldade. A Bíblia, ela não tem o propósito de tentar nos convencer que Deus é Deus. Primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus. A nossa mansidão, a nossa humildade, ela é fundamental para que a gente possa aproximar aquilo que a gente vive daquilo que Deus quer que nós vivamos. Tiago 4:6, a palavra fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a responsabilidade é nossa. Então, o segundo passo é esse. Nós estamos lidando com uma revelação, com algo que nós não temos acesso, a não ser que Deus nos dê esse acesso. O terceiro aspecto, versículo 12, fala que nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aqui ele fala, então, da inspiração. Aquilo que é revelado por Deus, ele só se tornou possível para a nossa compreensão porque Deus inspirou alguns homens de forma sobrenatural, para que esses homens tivessem essa capacidade de traduzir aquilo que é eterno para aquilo que é para a nossa vida atual. Desculpa. Então, a gente tem alguns conceitos aqui que exigem a nossa submissão, a nossa mansidão. É revelação e inspiração. Revelação diz com relação, se relaciona à fonte do conhecimento, e a inspiração ao processo pelo qual esse conhecimento se tornou possível para nós. Isso remete à palavra. Ou seja, eu preciso me aproximar da palavra, de novo, com mansidão e humildade, reconhecendo que eu não tenho resposta para as coisas que eu preciso, para as perguntas que eu tenho, e que as respostas estão ali. E um terceiro ponto vem aqui no versículo 13, versículo 1 Coríntios 2:13. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, de novo Paulo descartando a sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Ou seja, a fonte da sabedoria que nós precisamos, ela teve que ser revelada, porque a origem é totalmente distante de nós. Ela chegou até nós por meio do processo da inspiração. E agora, mesmo ela revelada, inspirada, nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Gente, é uma dimensão totalmente diferente do que o mundo tem condições de alcançar pela sua própria sabedoria. E a porta de entrada é a mansidão. A porta de entrada para esse tipo de conhecimento que é transformador é a nossa mansidão, a nossa humildade, a nossa dependência de Deus. Esse é o ponto que eu queria deixar bem claro aqui. Que sem essa mansidão, essa humildade, por isso que o texto que nós colocamos, o próprio título, né, desse vídeo, é que a gente tem duas opções. Nós temos duas opções. Ou a gente é manso
para viver de acordo com a vontade de Deus, ou nós nos rebelamos, nós vamos sofrer. E veja bem, então, a iluminação esse ato sobrenatural de Deus que joga a luz nas trevas do nosso coração, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para essas verdades espirituais, nos torna sensíveis a essas verdades. Hebreus 3,8 fala que se a gente ouvir a voz de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Então, quando você ouve a palavra, você tem que tratar essa sensibilidade no seu coração, essa mansidão, né? Essa humildade diante daquilo que está sendo revelado e saber, eu preciso disso. Eu preciso aprender essa verdade, porque a partir do momento que eu tenho esse meu afeto desenvolvido, eu preciso disso, eu vou buscar. E quando eu busco, eu acho. E quando eu acho, aquilo me alimenta. E entra então nesse ciclo virtuoso na nossa vida de crescimento espiritual, que nós chamamos de santificação, e a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, que é o objetivo pelo qual Deus nos salvou. Romanos 8:29 fala sobre isso. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E então, o final, nós temos aqui no versículo 16, que fala: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, o que a palavra coloca aqui de uma forma clara: é possível nós vivermos de uma forma diferente. A forma como nós temos vivido, ela não é a única alternativa. Sofrimentos, dores, angústias, perguntas e não ter respostas. João 8,32 fala que conhecereis a verdade vos libertará. É possível nós nos libertarmos dessas nossas limitações e termos uma vida, uma qualidade de relacionamentos, de percepção da realidade, de interação com outras pessoas, né, seja na igreja, seja na nossa família, muito superior ao que nós temos vivido e sempre mais superior. Nós sempre podemos melhorar mais. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa entender. E isso está muito alinhado com uma verdade que nós precisamos entender também, que a eternidade, nossa eternidade com Deus, ela não vai começar depois da morte, ela já começa agora. Então nós já podemos experimentar agora, com as limitações todas que nós sabemos que existem, desses tesouros que nós vamos usufruir para toda a eternidade. É isso. É isso que eu queria compartilhar, que você possa meditar nessas verdades. Olhar para as Escrituras com mansidão e humildade, saber que aquilo que foi revelado, inspirado, pode servir para mudar a nossa vida por meio da iluminação que vem do Santo Espírito de Deus. É possível vivermos de forma diferente, fora dessas limitações autoimpostas que nós temos colocados. Basta que nós nos apropriemos com fé, com mansidão daquilo que foi revelado e possamos fazer disso algo sistemático na nossa vida. Essa busca constante pelo aprendizado que vem do Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra possa edificar a sua vida, é o que eu desejo e é o objetivo desse nosso canal. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém.